Essa não é exatamente uma casa de muitos consensos, mas acredito que o que estamos hoje aqui discutindo, compartilhamos com certeza que o sistema político brasileiro precisa ser reformulado e de que precisa ser reformulado com urgência. A abstenção recorde dessas últimas eleições é uma indicação clara de que os eleitores não se sentem contemplados pelas regras que estão postas. Por esse motivo, começo esta minha fala por parabenizar o senador Ricardo Ferraço e também os demais signatários da proposta pela iniciativa da PEC 36 de 2016, que traz novamente para discussão um dos pontos fundamentais da reforma política: a necessidade de estabelecer regras para o funcionamento parlamentar dos partidos com base no desempenho eleitoral. O problema é que a nossa legislação incentiva a multiplicação das agremiações. Todos os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral têm acesso aos recursos do fundo partidário e o tempo de televisão e propaganda, ambos bancados com dinheiro público. Não é sem razão, pois, que existem hoje 35 partidos registrados no TSE. Que outros 3 estejam em estágio avançado de coletas de assinatura e que, segundo o tribunal, existem outras 24 legendas em processo de formação. Convenhamos, criar um partido no Brasil tornou-se um ótimo negócio. É urgente, pois, que voltemos a discutir a possibilidade de estabelecer distinções entre partidos políticos com base em seu desempenho eleitoral. Não se trata, por favor, de afrontar o princípio constitucional do pluralismo político e tampouco de frustrar a igualdade de oportunidades e a garantia de expressão das minorias inerentes ao Estado democrático de direito. A questão, sabemos todos, não é essa. A maioria dos países que empregam o sistema proporcional de lista adota algum tipo de cláusula de exclusão e nem por isso diremos que não estão ali contemplados os interesses dos grupos minoritários. A questão é perceber que há muito se rompeu o vínculo entre partidos políticos e a sociedade. E muitas legendas se organizam não para representar minorias ou frações sociais, mas tão somente para ter acesso ao fundo partidário e à propaganda eleitoral gratuita. Serve não à sociedade, mas apenas às lideranças e à burocracia partidária. São representantes não da pluralidade e da diversidade, características da democracia, mas do patrimonialismo que vem sendo, infelizmente, uma marca persistente do Estado brasileiro. A questão é, pois, definir estratégias para separar o joio do trigo. Reconhecer que há partidos pequenos que representam efetivamente segmentos da população brasileira e que há legendas de aluguel que não representam senão os interesses de seus próprios dirigentes. Permitir que essas últimas agremiações continuem a ser recompensadas e a conturbar o processo decisório é aceitar o risco de inviabilizarmos o funcionamento do Legislativo e, por que não dizer, da própria democracia. E entendo que a proposta do senador Ferraço, nos termos do substitutivo apresentado pelo senador Aloysio Nunes, tem o mérito de fazer avançar a matéria em vários pontos. Em primeiro lugar, porque propõe uma cláusula de desempenho eleitoral que não afeta em absoluto a participação política e o funcionamento do Legislativo. A barreira é, sobretudo, administrativa. Restringe-se o acesso à estrutura própria e funcional nas casas legislativas, a participação nos recursos do fundo partidário e a propaganda gratuita no rádio e na televisão. Ou seja, trata-se de medida de redução e racionalização dos gastos públicos que responde a uma demanda de toda a sociedade brasileira.
Em segundo lugar, porque a cláusula se ampara em um percentual mais do que razoável, 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 14 unidades da Federação. O índice não é abusivo e está em consonância com o direito internacional e com as práticas das democracias que prezam o pluripartidarismo e a diversidade política como as que compõem a União Europeia. Em terceiro lugar, porque a proposta complementa e reforça os instrumentos de fidelidade partidária necessárias para fortalecer os partidos, para evitar distorções e para desestimular o personalismo e o caudilismo. Ou seja, referenda a ideia de que sem partidos políticos fortes, coesos, organizados, não se faz democracia, não em uma sociedade heterogênea e multitudinária como a brasileira. A PEC também consagra o preceito de que não cabe coligações nas eleições proporcionais, substituindo-as pelo Instituto das Federações de Partido, que asseguram a possibilidade de funcionamento parlamentar das minorias. Ou seja, deixa-se de recompensar o particularismo e o oportunismo político e passa-se a estimular a articulação das minorias em torno de uma agenda comum. Por fim, a proposta em nada prejudica o processo de inovação na política. Não há nenhuma restrição a que novas agremiações busquem seus registros junto ao Tribunal Superior Eleitoral e que venham a participar das competições eleitorais. Também não se impõe nenhuma forma de tutela sobre o eleitor, que continuará a escolher os representantes que julgar mais pertinentes. O que se passa a exigir, na verdade, é que a inovação política seja consistente, que seja menos inspirada pela tentativa de apropriação de recursos públicos e mais voltadas ao aperfeiçoamento da nossa democracia. Por este motivo, senhor presidente, antecipo aqui o meu voto pela aprovação da PEC 36. A reforma política é uma pauta da qual não podemos fugir e a proposta do senador Ferraço vem ao encontro das melhores práticas sobre o tema. Que aprovemos, pois, e sem demora. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.